Muito bem, seja bem-vindo a mais um Lumen Podcast. Hoje a gente vai ter um papo literalmente cabeça, não é mesmo, Vanessa? Estou aqui mais uma vez com a Vanessa. Olá, tudo Eu bem? digo que o papo é cabeça porque a nossa convidada é uma convidada muito especial. Ela estuda o cérebro, além do cérebro, né? Ela estuda várias áreas, ela é graduada em Química, em Farmácia, é mestre em Neurociências e doutora em Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua também como pesquisadora na linha de pesquisa sobre neuroquímica e neurobiologia. E esse currículo, hein, Fabiana Lúdica, tudo bem? Olá, tudo bem? Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço. Um prazer enorme ter esse papo cabeça aqui na Luben. Legal, a gente que agradece. E, Fabiana, primeiro, por quê? Né? Você tem, como eu mesmo falei, um currículo extenso da química para o cérebro, por que essas áreas complexas? Eu digo área complexa porque, assim, ó, eu sou aquele cara lá que, quando ia para a escola, tinha a tabela periódica ainda, sabe? Então, Sim. levava a tabela periódica para a escola e tal, e eu pensava, que assunto complexo. Apesar de gostar, eu sempre gostei desse tipo de assunto, mas pensava, é muito complexo. E depois de um tempo e tal, comecei a ver esses conteúdos aí, a gente começou a trabalhar com marketing e tal, sobre neuromarketing, funcionamento do cérebro, também pensava, que legal, mas que complexo também. E você estuda os dois, ou mais do que isso. Pegou tudo que é complexo para estudar, porque... Sim, eu gosto de um desafio, digamos assim. Eu sempre fui uma apaixonada pela explicação que as coisas podem ter. Então, a química foi a primeira ciência que me chamou a atenção com relação a isso, né? Então, você poder entender, por exemplo, essa mesa, do que ela é feita? Se eu dividi-la, o que que eu encontro lá? Como que se organiza? Por que que a mesa é assim, o tapete é de outro jeito? Ou seja, isso sempre me chamou, né, a atenção. E com o passar do tempo, quando eu entrei na graduação em farmácia, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de iniciação científica que era já na área da neurociências. E ali eu não preciso dizer que me apaixonei, né? Porque você entender o funcionamento das coisas, das matérias, dos objetos já é maravilhoso. Sim. Agora, você entender o funcionamento do cérebro e principalmente, né, o impacto que ele tem no comportamento humano, para mim foi assim encantador. Então, acredito que a curiosidade que eu tenho com relação às coisas me fez estudar tudo isso e as oportunidades que eu tive, né, ao longo da vida aí me fizeram olhar com bastante carinho para essa ciência, para a neurociência, que é a minha paixão. Então, sou realmente uma apaixonada assim pela ciência do cérebro e pela explicação que nós podemos dar para quase todas as coisas e os comportamentos olhando para esse órgão. Assim, eu vejo que a neurociência, hoje a gente fala bastante em neurociência, mas aonde que o neurocientista entra no sentido de estudo? Que, por exemplo, antes lá o médico, ele estuda, né, o cérebro ali para saber realmente, né, como que o cérebro é feito e tal. A psicologia estuda o cérebro lá, né, o Freud com os conceitos, né, que tem o subconsciente, não sei o quê. E o neurocientista, como é que funciona essa parte de estudo? Você coloca lá uns eletrodos e mede o comportamento, a atividade cerebral, como é que funciona isso? Legal, ótima pergunta, porque geralmente as pessoas elas associam o neurocientista ou com o psicólogo, né? Ou com um médico da área de Neurológica. estudo, né, neurológico ou até mesmo psiquiátrica. Mas o neurocientista, a neurociência é uma ciência básica, né? O que que isso quer dizer? Que ela estuda o cérebro como um todo, os prolongamentos do cérebro, que são os nervos, né, as nossas inervações, Uhum. e basicamente todos os comportamentos e as ações que dependem do cérebro. Então, basicamente, a neurociência ela pode estar atrelada à saúde, à educação, ao marketing, à tomada de decisão, às emoções, aos relacionamentos. Então, a neurociência é uma ciência básica, ela é o fundamento, digamos assim, de todas as outras ciências, como a psicologia, pode ter um braço ali na neurociência, a própria neurologia, a psiquiatria, então todas elas usam conceitos básicos da neurociência. Como que a gente estuda a neurociência, né? Existem vários campos de estudo da neurociência, então que pode ser algo mais direcionado, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês, que lá no início da vida me chamava a atenção, né? Do que as coisas são feitas, por Sim. que isso é assim e tal coisa é assado, como dizem, né? Que seria a neuroquímica. Foi aí que eu entrei associando a química com a neurociência, né? Então eu posso estudar, por exemplo, através de equipamentos bastante sofisticados, por exemplo, a comunicação entre duas células do meu cérebro, então dos neurônios. Eu posso estudar
coisas menores até do que a célula. Por exemplo, quando eu fico feliz, qual é o hormônio que é liberado lá no meu sistema nervoso central, qual é o neurotransmissor que é liberado, quais são as características que essa molécula tem. Então, pode ser uma coisa muito, muito, muito pequena e pode ser, inclusive, o comportamento humano, né? Tem neurocientistas, por exemplo, que não estudam o cérebro em si, mas estudam as funções que o cérebro exerce quando eu sou exposta, por exemplo, a uma imagem, quando eu sou exposta a uma pessoa, a uma música, a um som, a uma cor, ou seja, existem muitas e muitas formas de estudar, desculpa, neurociências. Não sei se respondeu. Mas isso é feito realmente com observação, com teste, com, eu vou mostrar essa cor e vou ver qual é a reação que o cérebro tem, eu faço uma medição, sei lá, sanguínea depois para ver a reação que ele tem. Pode. Tudo isso Vou te dar exemplo de coisas que eu já fiz, por exemplo. Você pode fazer testes, né, associados à neurociência, medindo hormônios, medindo neurotransmissores, medindo comunicação. Eu posso fazer observação mesmo do comportamento humano, observação do comportamento animal. Eu posso trabalhar com cultivo de células, então retirar, por exemplo, um tipo de célula específica lá de uma região do meu cérebro atrelado às emoções. E aí eu vou estudar o comportamento da célula com a célula, entende? Entendi. Posso estudar o comportamento do tecido com o tecido. Tá, e se eu colocar um neurotransmissor tal aqui, o que que muda? Entende? Então, existe uma infinidade de experimentos que são possíveis quando a gente fala em neurociência. E hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, por exemplo, os estudos mais interessantes aqui para nós comentarmos, que são esses de observação do comportamento humano, a gente pode ter a ajuda de equipamentos, como, por exemplo, equipamentos que medem ondas cerebrais. Então, eu coloco, né, especificamente alguns eletrodos no crânio aqui do sujeito da minha pesquisa e observo, olha, quando ele olha para essa figura, o que que acontece com as ondas cerebrais? Libera algum neurotransmissor? Muda a região que está mais ativada ou menos ativada? Então, isso quer dizer, eu consigo observar o comportamento humano e comparar esse comportamento humano com outras situações e inclusive com o estado fisiológico daquele paciente. Quer dizer, mudou o que no cérebro dele para se comportar assim? Isso significa que não são todos os cérebros iguais. Isso são pesquisas específicas, porque pode mudar ou ele acaba gerando um comportamento meio geral. Bem legal. A maioria das pessoas são previsíveis. A gente consegue prever o comportamento de grande parte da população. Eu pergunto isso porque nós do marketing, nós trabalhamos muito com pesquisa, né? Então, a gente não tem uma receita exata. Então, a gente tem, né? Cada cliente chega aqui com uma dor, com alguma estratégia, algum foco para chegar. Então, a gente precisa avaliar, né? Qual é o seu público, E aí, a gente sabe que a sua área é muito mais voltada para a saúde, né? Mas a gente imagina que o cérebro, ele deve ter, como você falou, um comportamento meio geral, e então acaba alinhando para a parte do marketing também, que a gente precisa entender como que funciona esse comportamento para atingir o que a gente espera, né? Exatamente. O comportamento, digamos assim, a gente tem alguns padrões de comportamento que nós podemos esperar que sejam semelhantes para a população em geral, mas, claro, cada indivíduo vai ter as suas particularidades. Sim. Mas, digamos, quando a gente trabalha, agora voltando para a área de vocês, né, para o marketing, você tendo um norte do comportamento humano, isso já te dá, né, uma boa base para você começar a trabalhar com campanhas, por exemplo, porque você já sabe mais ou menos como que aquele cérebro vai responder de acordo com a campanha, com a imagem, enfim, que aquele cérebro... A gente já tem alguns estudos na área do marketing. Eu olhei para a água aqui e lembrei que o cérebro ele percebe as coisas de uma maneira... Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, os caras fizeram um estudo, assim, eu não vou nem saber aonde foi, eu já li em algum lugar. Mas eles pegaram uma água lá, colocaram em 3 garrafas diferentes. E, por exemplo, na primeira garrafa, uma garrafa simples de plástico e pegaram um grupo de pessoas e para que eles dissessem qual era a melhor água. Então a primeira água era uma garrafa de plástico e tal, e essa aqui é uma água numa fonte de Santa Catarina, eles extraem, sei lá, 1 milhão de litros por mês e tal. Essa segunda água aqui já é uma garrafa de vidro e tal, com uma embalagem um pouco diferente. Essa água aqui é de uma fonte de São Paulo, são extraídos 500 mil litros, que é uma fonte um pouco mais distante e tal, não sei o quê, contam uma história. E a terceira água é uma água rara, uma água que veio da Bulgária, aí tem todo um enredo e tal.
uma garrafa muito mais rebuscada e pedem para o grupo de pessoas para que eles digam qual que é a melhor água. Quase que por unanimidade as pessoas optam, aquela água lá é melhor, a terceira água, porque é uma água, porque o gosto é diferente, não sei o quê. No final das contas eles dizem, não, é a mesma água, a água da torneira. E aí tem esse lance que, dependendo da embalagem, dependendo do estímulo que você dá no cérebro, a pessoa pode perceber aquilo como bom, ruim e tal. Por que isso acontece? Isso acontece porque toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente não toma essa decisão de forma aleatória. A gente faz uma busca, digamos assim, nas nossas crenças, na nossa mentalidade e que leva em consideração muitas coisas. Então, as nossas experiências, aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós acreditamos ser melhor ou pior, a gente aprende isso ao longo da vida, né? Então, a gente vai tendo pequenos amostras, eu diria assim, de coisas, das coisas como elas são. E a gente vai criando um enredo na nossa mente, na nossa cabeça. O nosso cérebro vai formando isso, queiramos ou não. Quando nós nos deparamos com um objeto, como nesse caso, né, que você comentou conosco, o caso da água, a gente bate o olho na água e a nossa primeira percepção, mesmo que um tanto quanto intuitiva, vai ser analisar rapidamente cor, formato e comparar com tudo aquilo que a gente já viveu. Então, por isso que, né, já fazendo um adendo, quanto mais experiências uma pessoa tem, mais rebuscado, né, mais refinado é o gosto dela com relação às coisas. Por quê? Porque ela tem muitos referenciais. Então, nosso cérebro ele vai criando, contando essas histórias. Então, queiramos ou não, nós olhamos para um determinado objeto e nós já intuitivamente definimos qual é o objeto que a gente gosta mais, qual é o objeto que tem mais valor, qual é aquele que me chama mais atenção. Então, isso vai muito de tudo aquilo que a gente já viveu, dos padrões que a gente já viu, das experiências que a gente já teve, dos aprendizados ao longo da vida. Então, e vale a pena também comentar que a nossa decisão, a primeira decisão, ela é sempre emocional. Então, se tem um componente ali que me faz, né, lembrar de algo que eu vivi na minha infância, lembrar de algo que foi bom para mim, e as campanhas utilizam isso muito bem, me corrijam se eu estiver errada, isso vai fazer com que nós tenhamos uma predileção por aquele objeto, por aquele componente, por aquele produto. Sim, tá aí as campanhas da Coca-Cola, que são, né, históricas e que sempre tentam buscar esse lado da emoção. E é uma coisa que a gente sempre tenta ressaltar aqui, né, porque o marketing também evoluiu com o passar do tempo e hoje em dia, se você quiser vender o teu produto, o teu serviço de uma maneira, compre aqui, experimente a Coca-Cola, né, você não ouve eles dizendo isso. Por quê? Então, tem um porquê, né? E é isso que a gente está tentando mostrar aqui com a tua experiência, né? Com a tua expertise aí nessa questão do cérebro, né? Tem uma relação, né? Exatamente. A emoção faz a tomada de decisão, né? Grandes empresas, como é o caso da Coca-Cola, sempre vão investir muito dinheiro em marketing. Por quê? Porque elas sabem exatamente que um produto não é somente o produto, é a experiência, é a emoção que aquele produto gera. E aí, claro, a gente tem relacionado a isso a questão do valor. Então, sempre eu vou poder cobrar mais caro por um produto que me dá uma melhor experiência. E essa questão da experiência e do valor atrelado ao produto que o marketing pode gerar também está correlacionado com um parâmetro que nós podemos pensar e comentar aqui, que é interessante, que é a autoestima. Muitas vezes a gente não faz essa correlação. Quando um determinado consumidor escolhe por um produto, entre aspas, melhor e que tem maior valor agregado, ele está escolhendo aquele produto porque ele merece. Então, isso está correlacionado com a mentalidade que ele tem acerca também da pessoa que ele é. Então, isso é uma coisa que as campanhas, né, de marketing têm se apropriado muito. Sim. O quanto que você merece aquele produto, né? Então, isso é muito legal e é uma forma de associar muito bem neurociência, o conhecimento do comportamento humano e a venda de produtos, né? E a Coca-Cola como você bem comentou, é um exemplo maravilhoso disso, né? Inclusive, acho que esse conceito, hoje em dia, se fala em neuromarketing e tal, mas se eu não estou enganado, acho que foi na década de 90, quem começou com tudo isso foi justamente a Coca-Cola, que eles contrataram neurocientistas para observar a reação das campanhas deles
no público de uma maneira geral para entender o que aquilo causava e tal. Tanto que as campanhas da Coca ficaram eternizadas, aquelas do Natal e tal. Normalmente era uma associação de um momento de felicidade. Eu estou com a minha família num final de ano, bebendo Coca-Cola, ela aparecia de forma subliminar, mas acho que acontece esse link ali, né, de felicidade, final de ano, Natal, vermelho da Coca-Cola, a pessoa Com associa ao certeza. produto, né? Exatamente, tem muitas coisas atreladas ali. As cores, né, que se usa, a experiência que se tem ali. Então, quem não quer estar, né, em uma mesa farta, numa noite de Natal, com a família reunida, com Papai Noel bonito, todo mundo quer, né? Então, eu crio o desejo daquilo. Só que isso não é aleatório. Existem empresas que testam isso, né? Então, como que esses primeiros estudos de neurociência foram realizados? Justamente da forma como eu comentava com vocês que muitos estudos são realizados. Eu comparo. Então, eu coloco equipamentos eletrodos, por exemplo, para medir ondas cerebrais daqueles consumidores e vou apresentando diferentes campanhas para eles. Ah, que legal. E aí, o que acontece? Eu percebo, por exemplo, as pessoas que olham essa campanha têm mais tendência a ativar uma área do cérebro que é responsável pelo comportamento de compra. Então, eu vou escolher esta campanha em detrimento da outra, né? O mesmo vale para as cores, né? O mesmo vale para... Hoje se utiliza muito, por exemplo, em lojas, aromas característicos, né? Sim. Você entra numa loja, sente aquele cheirinho, você já pensa, esse é o cheiro da loja tal. Por quê? Porque isso me dá uma experiência sensorial, ativa áreas do meu cérebro que são emocionais e me fazem ter maior probabilidade de escolher comprar aquele produto. Porque o ato de comprar, na maioria das vezes, é um ato emocional. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho, só para fazer uma explicação, talvez para ficar mais fácil para quem nos ouve, né? Existem basicamente duas regiões assim no nosso cérebro. Uma que é responsável pelas nossas emoções. Então eu olho para alguma coisa, eu já decido, né? Se gosto, não gosto, estou feliz, estou triste, quero, não quero. Então bem emocional. Mas isso é racional ou irracional? É emocional. A primeira emocional. sempre emocional. Tá, entendi. E aí existem segundas áreas, né, dos nossos cérebros, que a gente chama de áreas superiores, que são responsáveis pelo nosso racional. Sim. Só que a primeira reação do ser humano é sempre emocional. Então, promoção, vamos imaginar, promoção numa loja. Bati o olho, tá em promoção. A minha emoção vai sempre falar mais alto. Nossa, está em promoção, então eu posso sair ganhando algo desta promoção. E em segundo lugar vem o racional. Mas será que eu preciso deste produto que está em promoção? O mesmo vale para o marketing, campanhas de marketing. Então, eu bati o olho numa campanha de marketing, a primeira resposta do meu cérebro vai sempre ser emocional. O emocional domina, então. Domina. E é por isso que é tão inteligente, né? Tão interessante que as empresas se apropriem desses conceitos do neuromarketing, porque você, entre aspas, influencia a decisão do teu E é por isso que público. hoje em dia com o digital a gente fala muito em gerar conexões, né? Que não deixa de ser isso, né? Porque você, que nem a campanha da Coca. Quem é que não quer, né, essa família? Mas às vezes, ou se você tem, você vai olhar com aquele carinho porque você tem, você está vivendo aquilo, você gosta. Se você não tem, vai despertar o interesse. Exatamente. E também o digital trouxe muito, as influencers, muito nisso também, né? Que justamente estão sempre influenciando, né? Você olha, você quer ser aquela pessoa, você quer viver o que ela vive, elas expõem tudo. É justamente quanto mais você, né, bater ali com a pessoa, gerar essa conexão, mais E esse quesito ali que eu já li em alguns lugares sobre lado direito e lado esquerdo do cérebro, que, por exemplo, me corrija se eu estiver falando bobagem, que é bem provável. A pessoa pode ser mais emocional ou mais racional na vida. Sempre tem um lado que diz que predomina na pessoa. O fulano é mais emocional, o outro não, é mais racional e tal. Existe isso mesmo ou não é bem assim? Em uma nuance pequena existe, né? Tem seres que tendem a ser mais emocionais do que racionais. Mas se nós pegarmos a população em geral, independentemente se a pessoa tem um traço mais emocional ou mais racional, o poder de decisão de compra vai sempre ter esses dois componentes. Primeiro, o emocional, independentemente se a pessoa tem traços mais emocionais ou não. Segundo, o racional. O que diferencia um grupo de outro?
Pessoas que são mais emocionais tendem a comprar um pouco mais por impulso. Então, eu vou comprar. O que é o comprar por impulso? É o comprar emocional. Eu me deslumbrei com aquela propaganda e eu quero, e não importa. Se eu Se eu posso, se posso, eu não não posso, se eu posso. E tenho, eu não tenho. muita gente não sabe por que o supermercado você tem que passar naquele corredorzinho estreito e tá cheio de coisa do lado. Porque é justamente você tá na fila e diz, eu vou levar esse chocolate aqui. Vou levar. Você fica sendo tentado o tempo todo por aquela gostosura, E- digamos assim, né? Então é bem isso. O componente emocional ele é bem importante para a tomada de decisão de uma compra, por exemplo. Mas você falou ali várias vezes no emocional. Basicamente, a gente compra pelo emocional, a gente faz coisas pelo emocional, toma decisões pelo emocional. É, Tem alguns dados que dizem que o cérebro ele é capaz de captar não sei quantos bilhões ou milhões de bits de informação, mas a gente tem uma área consciente ali que é em torno de uns 40, mais ou menos. Então, muita coisa fica como se fosse um iceberg lá escondido, né? Isso fica com a gente pro resto da vida. Por exemplo, eu tive, sei lá, uma experiência boa ou ruim, seja na infância, seja na minha adolescência. Isso vai me acompanhar pro resto da vida? Depende muito da intensidade da experiência, né? Então, dependendo da intensidade emocional que aquela experiência teve, e se ela é uma experiência mais atrelada a algo positivo ou negativo, então experiências negativas tendem a ficar marcadas com muita eficiência no nosso cérebro, Uhum. até por uma questão evolutiva, né? Muitas vezes gerando os traumas, que vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo conhece Sim. alguém que passou por um trauma, enfim, um trauma emocional, né? Então, quando o nosso cérebro, por exemplo, não dá conta de lidar com uma experiência emocional devastadora, muito negativa, tem seu trauma, né? E experiências extremamente positivas também ficam marcadas. Então, por exemplo, todo mundo lembra do primeiro namorado, do primeiro beijo, do dia do casamento, do nascimento do filho, que são experiências emocionais muito carregadas, né? Uhum. Então depende muito da intensidade daquela emoção. Se ela tem uma carga um pouco mais positiva ou um pouco mais negativa, o negativo sempre vence, tá? E se eu trabalho ou não aquela emoção, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o nosso cérebro ele tem uma função super interessante que é chamada neuroplasticidade, que é uma capacidade de mudar de acordo com as experiências que nós vivemos. Então, vou voltar ao exemplo do trauma. Existem pessoas que sofreram traumas emocionais muito significativos. Isso Uhum. quer dizer que elas vão ter aquele registro emocional para o resto da vida? Não necessariamente. Eu posso trabalhar o trauma, ou seja, ensinar o cérebro a, entre aspas, ressignificar aquela emoção, ressignificar aquela experiência. E aí as conexões neurais, mesmo as células vão se alterando, né? A forma como essas células se ligam altera e eu mudo a forma como eu enxergava aquela experiência inicialmente. Trazendo essa informação para o lado do marketing aí, para os empresários que têm comércio e tal, uma experiência negativa às vezes pode desmontar todo um marketing maravilhoso. Por isso que talvez tem muitos negócios que nem fazem nada de divulgação, de marketing, de nada, mas tem, digamos assim, sucesso porque tem um atendimento bom, tudo funciona redondinho e a experiência que essa empresa ou que esse serviço gera para o cliente é tão boa que vai fazer ele voltar, independente de divulgação e tudo mais. E acho que o contrário também. Às vezes tem tanta divulgação linda, maravilhosa, e você chega lá, né, naquela empresa, e você é tão mal atendido e você acaba não voltando. Muitas vezes nem fala nada, porque aquela experiência ali já foi. Exatamente. Se nós trouxermos isso para a questão do marketing, eu penso que uma campanha mal feita pode ser desastrosa para os números, né? Para os números mesmo de uma empresa. Por quê? Porque se registra aquela campanha no nosso cérebro de forma tão significativa que tem pessoas que nunca mais esquecem, né? Então, o marketing bem feito, ele é muito positivo. O marketing mal feito, ele é desastroso. Você falou com relação à emoção e tal. Quem é das antigas aí vai lembrar, acho que foi a Ford, se eu não me engano. Eles tinham esses dados de que a decisão de compra de um carro normalmente acontecia com quem ia comprar um carro, era um público predominante na época, isso aí na início dos anos 2000. Era o homem, mas ele ia junto com a mulher e com o filho.
para comprar o carro. Sim. E as campanhas deles na época eram da EcoSport, que tinha uns bichinhos, era uma coisa bem infantil, bem bobinha, assim e tal. Mas por que que eles fizeram isso? Eles em nenhum momento falaram dos benefícios do carro. A EcoSport é o melhor carro e não sei o quê. Era o bichinho, a musiquinha infantil e tal. Porque no momento de decidir pela compra do carro, ele falava: E aí, filha, gostou? E aí, você gostou? Era quase que um apelo emocional, porque o filho, obviamente, sempre vai optar lá pelo, vamos levar aquele lá que tem um bichinho e tal. Então, se você. A gente às vezes fala aqui na agência para os clientes, ó, você precisa gerar uma conexão emocional, não sei o quê, porque se você chega para o carro e diz, meu carro é o melhor carro, tem economia de combustível, ok, é válido isso também, mas não necessariamente seja uma decisão de compra. A pessoa normalmente é vencida, como você falou, pela emoção, né? Isso é racional. Tá vendo? O carro ser bom, ser econômico, né? Ter o pneu não sei qual, é racional. Então você vai levar isso em consideração em alguns momentos, mas primeiro você vai perceber a cor do carro, o formato dele, a experiência que aquela empresa está trazendo para mim, a experiência que traz para o meu filho, para minha esposa, né? No caso Uhum. dessa campanha que você comentou. Então, primeiro é a experiência. Então, na hora, trazendo, né, como você comentou, Vanessa, para um contexto assim mais local, mais regional, trazendo para a nossa realidade, né? Na hora que eu entro em um estabelecimento, inconscientemente eu estou avaliando tudo, da cor das paredes ao sorriso da atendente que me recebe, né? Uhum. E tem até uma frase que diz, né, que nós só temos uma chance de causar uma primeira boa impressão. E isso é muito verdadeiro, porque aquilo vai ficar registrado. Claro que muitas vezes algo nos faz, por exemplo, dar uma segunda chance para um estabelecimento que a princípio não me tratou muito bem. Mas é muito mais fácil você conquistar o cliente desde a primeira vez e manter essa conquista ao longo do tempo, né? Sim. Então se avalia tudo. Inconscientemente o nosso cérebro, eu entrei aqui hoje nesse estúdio, queira eu ou não, eu faço uma análise, né, preliminar do que eu achei. E eu não vou reparar qual é a cortina, qual é o tapete. Não, eu vou reparar o quê? Como me receberam. Qual foi a impressão que eu tive quando eu cheguei aqui? E isso tudo é influenciado pelas cores, pela sensação, pelo cheiro, né? Que o ambiente traz. E você que estuda mais a fundo, agora eu vou fazer uma pergunta assim, um tanto quanto polêmica, entre aspas, porque assim, eu já li em alguns lugares com relação à psicologia das cores, né? Que é isso que você falou ali. O roxo é associado à criatividade, o branco é associado à paz e tal. Porém, tem um cara que esqueci o nome, Pedro Camargo, é o nome dele, acho que ele estuda também coisa de neuromarketing e tal. E ele estava dizendo, não, mas isso aí na verdade é biologia, que você também está na área da biologia. Ele falou, na verdade, o vermelho, quando você é exposto ao vermelho, você tem um aumento da pressão arterial, então você, com mais pressão arterial, você está predisposto a sentir determinada coisa. Daí ele falou, por exemplo, a peça íntima da mulher normalmente é vermelho. Por quê? Para aumentar a tua pressão sanguínea e tal. Então, o que na verdade é e não é? Então, tem gente que vai lá, você pega lá a psicologia das cores. Você falou, mostramos para um grupo de pessoas. Então, tudo é verdade? Algumas coisas a gente tem que separar? Como é que é isso? Eu sou bem democrática nesse ponto, assim, porque eu penso que muitas vezes cada um tenta trazer o assunto sob a ótica da sua ciência, né? Então, por exemplo, a psicologia vai tentar explicar de um jeito, o marketing vai explicar de outro, a neurociência vai explicar de outra, o fisiologista, que é, né, o cientista que vai estudar a pressão arterial, mudança, vai explicar de outra. Mas como que eu enxergo isso? Todas as experiências que nós vivemos no mundo real causam um impacto no nosso cérebro e no nosso comportamento. Uhum. Então seria ingenuidade eu chegar aqui, olhar para essa xícara branca e achar que ela não causa nenhuma influência em mim. Vai causar. Porque toda vez que eu olho para essa xícara branca, né, as cores em geral, elas vão sempre ser uma mensagem que vai chegar até a minha retina, né, aos meus olhos, vai passar lá para o meu cérebro, vai ser transformado em um outro sinal, vai liberar neurotransmissor, vai influenciar a liberação de hormônio. Então, eu posso entender como esse pesquisador que você comentou, né? Que as cores elas vão causar alterações fisiológicas em mim? Sim, elas vão. Tem vários estudos que mostram isso. E posso também relacionar essas alterações fisiológicas às sensações.
Então, vou dar um exemplo de um estudo que é bem conhecido já, sobre a cor azul. A cor azul traz tranquilidade, né? Então, já existem estudos que mostram, por exemplo, que ao ser exposto à cor azul, as pessoas ficam mais calmas. Mas por quê? Não é inócuo. Causa uma sensação em mim. Eu olho para aquela cor entra nos meus olhos, manda uma mensagem para o meu cérebro aumenta a liberação de um neurotransmissor e isso faz baixar minha pressão arterial e É. me deixa mais calmo, entende? Deixa eu Então, te explicar um pouquinho como que a gente trabalha aqui na parte do design, né? Que está extremamente relacionado com as cores, porque nós temos vários designers e tal, e cada um atua numa área. Então, quando você vai relacionar marcas, né, as cores das marcas, a gente já teve vários casos, assim, por exemplo, o preto, geralmente eles querem usar o preto para demonstrar assim, eu sou premium, né? Né, uma coisa mais elitizada, elegante e tal. Mas a gente tenta explicar que também pode causar outro tipo de sensação o preto. Então tem que ter um cuidado, nem sempre. E principalmente você tem que entender para quem você está com quem você está conversando. Se o teu público ele quer receber essa informação ou se ele quer uma sensação mais amigável, uma coisa. Então a gente sempre tenta relacionar as cores muito com o público para que a gente possa entender o que aquela pessoa que ele, né, a prioridade dele tá querendo receber e assim causar essa sensação, porque, por exemplo, a gente teve um caso ali, um dentista que, né, ele realmente tem assim um consultório maravilhoso, lindo, então é tudo muito mais, os procedimentos deles são, né, mais um nível acima, assim, priorizado e tal. Então, o preto, ele acaba, ele passa essa sensação, mas ele também, como é uma área da saúde, a gente tem que cuidar um pouco, então a gente teve todo esse cuidado ali, até em explicar isso para ele, né? Porque é saúde, então você também, o preto pode te causar aquela sensação assim, né? sim. Então tem todas essas Antigamente, sensações atreladas. as grandes empresas, por exemplo, elas faziam campanha a nível mundial. Até que chegou-se um momento que eles perceberam que cada cultura observa as coisas de uma maneira. Então, acho que é mais ou menos como você falou. A gente perguntou no começo, todo cérebro é igual? Tipo, até certo ponto, né? Por exemplo, McDonald's trabalhava a comunicação do hambúrguer e tal. Por exemplo, na Índia não se consome carne. Aqui no Brasil e nos países da América, aqui o branco é relacionado à paz, o preto a luto, mas já o japonês é o contrário, né? O japonês associa o branco a luto. Então, para eu dizer que uma cor influencia em determinado comportamento, tem que primeiro entender em que situação o indivíduo está, né? Em que contexto, e lembrar que não é só a cor, né? Você nunca vai vender a cor, você vai vender o contexto, né? Então é o preto combinado com o quê? Com qual forma, com qual contexto, com qual ambiente, com qual experiência. Conversando com quem, né? Isso, e o que você comentou, Vanessa, é bem interessante porque o neuromarketing nos ajuda a segmentar os clientes também, né? Porque para quem que eu vou vender? Tem um público X que talvez se interesse mais por essa cor, por esse formato, por essa linha, né? E outro público por outra. Então eu consigo segmentar campanhas. Então não é de uma forma aleatória ou assim, eu vou pegar um livro, um estudo de neurociência, vou descobrir que o azul é, entre aspas, calmante e agora vou botar azul em tudo. Exatamente. Não, porque não vai. Não Porque você funciona abrir assim. as paletas, digito no Google ali, as cores que Não causam tal funciona coisa. assim, Aí você vai pegar uma cor, vai aplicar no teu negócio, não tem nada a ver, não é o teu público. Então, a gente gosta muito de estudar o público, porque é meio que isso que você falou, né? Cada pessoa é de um jeito, então determinados grupos de pessoas vão se comportar de uma maneira, né? E precisa estar tudo alinhado para que a pessoa entenda essa mensagem. É que é ao contrário, né? A ideia é contrária do que geralmente o senso comum leva a crer. Eu não vou usar o público, a cor para aquele público. Eu vou conhecer o público para saber que cor usa, Exatamente. que traço uso. Exatamente. Então, por isso que o neuromarketing está tão interessante, né, e tão falado nos dias de hoje, porque eu conheço o meu público, entendo o cérebro deles, entendo como funciona e testo campanhas, porque também é testar, né? Sim. Queira ou não queira, vocês sabem melhor do que eu. Com É todo testar campanhas que vão melhor, enfim, e outras que não. Você falou em neurotransmissores e tal, e
Alguns artigos trazem que alguns neurotransmissores são produzidos, por exemplo, no trato digestivo, outro que é levado para o cérebro. Isso é verdade mesmo? É verdade. O nosso estômago, eu não sei se trato digestivo, o estômago, o que ele é? O nosso segundo cérebro O mesmo? trato gastrointestinal, com um pouquinho mais de eficiência, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Hoje já se sabe que é uma área riquíssima em neurônios e que boa parte dos nossos neurotransmissores ou são produzidos ali ou são transformados ali, quer dizer, são ativados ali. Então, o nosso trato gastrointestinal, ele é colonizado por um grupo de bactérias, fungos, que a gente chama de microbiota, que é, né, uma colônia, digamos assim, de bactérias, e que está ali ajudando o nosso corpo a se manter quem ele é. Então, já existem, assim, ó, inúmeros estudos que correlacionam saúde intestinal ou do trato gastrointestinal com saúde cerebral. Exemplo, a serotonina. A serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, já se sabe que a maior parte da serotonina é produzida no trato gastrointestinal e não no cérebro. Ela é produzida ali e atua também no cérebro, né, melhorando o nosso humor, está correlacionado com algumas doenças, transtornos, como depressão, né? Mas não é produzida, em sua grande maioria, no cérebro, é produzida lá no trato Então, se tem uma gastrointestinal. boa alimentação, também é ter uma boa saúde cerebral. É imprescindível, não É. tem como. Tem algumas coisas que eu sempre gosto de dizer que não tem como você desassociar, né? Então, não existe cérebro saudável sem alimentação saudável, não existe cérebro saudável sem prática de exercício físico, não existe cérebro saudável sem contato com a natureza, não existe cérebro saudável sem manejo do estresse, não existe, sem socialização, não existe. Mas é um assunto também a ser levantado. A gente fala aqui sobre marketing, não sei o que e tal, mas a gente está numa era digitalizada, tá todo mundo aí em rede social e tal, e me parece todo mundo no mesmo intuito, que é eu preciso ser relevante, eu preciso ser referência, eu preciso isso, aquilo. Até que ponto isso, essa cobrança, esse eu preciso ser, pode influenciar no meu comportamento e de repente desencadear uma depressão, ou esse comparativismo que as redes sociais causam, é maléfico ou não é? É péssimo. Você se comparar com as outras pessoas é péssimo do ponto de vista de saúde mental e saúde física mesmo, né? E aí volto ao conceito da autoestima, das nossas crenças, né? Hoje as pessoas esquecem de trabalhar o eu, né? Quem sou eu? No que eu acredito? O que eu quero? E isso tudo independente de quem é a Vanessa, do que ela quer, o que ela. Entende? Então, acredito que uma lacuna muito importante que a gente tem aí é justamente trabalhar esse conceito, né? Quem sou eu? E cada vez se perde mais, porque aí você mistura a tua vida real com a vida social, com a vida que é aparentemente maravilhosa daquela blogueira linda que só aparece maquiada, né? Então você acaba se cobrando por uma ilusão, porque nas redes sociais a ideia é usar o quê? O neuromarketing. Então quer dizer, eu vou postar nas minhas redes sociais aquilo que eu quero parecer, aquilo que eu quero vender, e não necessariamente quem eu sou. Então, essa comparação da vida real com uma vida irreal, que é a vida das redes sociais, é trágica, é péssima. Então, a gente, enquanto ser humano, precisa sempre lembrar, né, que a vida real é uma coisa e a vida das redes sociais é outra. A vida da rede social é a vida que eu criei para as pessoas verem. Como que eu quero que elas me enxerguem? Assim. É porque dá uma falsa sensação, né? Porque antigamente era muito mais a televisão, por exemplo. Então Isso. tava lá aquela artista maravilhosa que eu adoro e idolatro, mas ela tá tão distante de mim, numa realidade tão distante. E aí as redes sociais, elas dão a sensação de que isso se aproximou. Ah, eu posso ali digitar e falar com a Sandy a hora que eu quiser. Eu Isso. posso ver ela, né, no seu dia a dia, né? Então, assim, dá a sensação de que ela se tornou comum e igual a todo mundo e tal, e tirou aquele estigma. E aí, nisso, você acaba se comparando e achando que ela, né, que essas pessoas que você idolatra estão ali iguais você, e essa comparação fica muito maior, Não existe né? barreira física na rede social, né? Você Exatamente. pode contatar qualquer pessoa, né? Então, Eu percebo muitas vezes
trabalhei muito tempo na área da comunicação e tal, e são pessoas, às vezes, extremamente comunicativas e tal, chega no momento de gravar alguma coisa, por exemplo, ligou uma câmera, eu preciso conversar com alguém numa reunião, algum momento em que ele está sendo o foco da atenção, trava. É aquela coisa, ai, meu Deus, e agora? Normalmente esse tipo de coisa acontece porque é uma insegurança, um trauma, o cérebro está se protegendo, dizendo não vai lá que vai dar errado. Cerebralmente, o que acontece que tem essa trava? Em geral, é o medo do julgamento. E aí tem correlação com esses 2 pontos iniciais que eu trouxe, que são as crenças, o nosso mindset, que é uma palavrinha que está bem em voga hoje em dia, que é a nossa mentalidade, né? E a nossa autoestima. Então, se eu conheço quem sou, sei dos meus valores, né? Independentemente se sou boa ou ruim em um determinado assunto, sei que vou fazer o meu melhor, eu chego num local e faço o que tem que ser feito e não me importo com o julgamento alheio. Agora, quando eu não tenho certeza de quem sou, do que estou fazendo aqui, se consigo fazer o melhor que posso ou se estou apenas fazendo o que dá, qualquer opinião alheia acaba trazendo uma certa, assim, discrepância daquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, me fere, né? Então, em geral, medo de falar em público, medo de se expor, medo de dar a sua opinião, é medo do julgamento alheio. E aí a crença, né, que gera isso lá no cérebro, o que que no cérebro faz, né, com que isso aconteça? Pode ser 1 milhão de coisas, desde, por exemplo, experiências ruins que eu passei e que me julgaram, desde as relações que o meu cérebro faz. Por exemplo, quando alguém diz que eu não sou bom naquilo, é porque não gosta de mim, é porque não me aprova, é porque, entende? Então, cada Mas cérebro aí, vai criar uma ideia, digamos. mas aí vem aquela, como é que você falou, neuroplasticidade, né? Do cérebro se reinventar e tal. Sim, Porque a gente percebe muito que, né, como a gente trabalha com gravação e tal, liga a câmera, a pessoa trava. trava. Mas aquela pessoa nas redes sociais, se ela precisar gravar um vídeo, ela grava, mas talvez porque ela tá ali sozinha, ela com o Pode. celular e Mas tal. essa. E aí, só que também daí com o hábito, aí começa a vir toda semana gravar, não sei o que, nossa, daqui a pouco tá íntimo da câmera e consegue. Eu mesma, eu sempre fui travada, não Eu gosto de. também, Não, então, eu não, também. eu trabalhei assim, ó, a minha vida toda com comunicação, mas sempre por trás das câmeras, dos microfones, né? Eu realmente tinha uma trava, assim. E aí, hoje em dia, tipo, ai, né, eu comecei assim, por necessidade, foi, quando eu vejo eu tô fazendo e tal. Mas eu acredito muito, me corrija se eu tiver errada, mas eu acredito muito que também, assim, aquilo que você vai fazer pela primeira vez te causa também um estranhamento. Eu Com nunca fiz certeza. isso. Então, eu, por exemplo, eu nunca palestrei, eu nunca fui, né, na frente de um público gigante. Eu imagino que quando eu for, vou dar uma travada. Mas eu acho que com o passar do tempo, tanto você fazer aquilo, aí o teu cérebro entende que, Exatamente. ok, tá tudo Ele bem. percebe que não existe risco, porque o nosso cérebro pense, né? Ele foi criado há muitos anos atrás e o grande objetivo do cérebro é nos manter vivos, né? Então ele está o tempo todo procurando razões para ficar alerta. Por quê? Se fosse há anos atrás, lá na época Das das cavernas. cavernas, nós estaríamos aqui, né, na nossa caverninha, com medo que viesse um leão, um urso, e venha algum predador, e vem chuva, e vai cair um raio na minha cabeça. Quer dizer, as, as Ameaças. ameaças eram muito maiores e eram reais. Hoje a gente não tem, na grande maioria dos locais do mundo, ameaças verdadeiramente reais nas cidades. Nós temos o quê? Ameaças criadas pela nossa mente. Então, o medo de falar em público, o medo de palestrar, o medo de fazer as coisas pela primeira vez é uma criação da nossa mente. A gente imagina cenários, né, do que podem acontecer e isso nos gera ansiedade. E a ansiedade é boa. Ter um pouquinho de ansiedade para se preparar para uma palestra é excelente. Então, eu tenho que ter um pouquinho de medo de chegar lá, como é que vai ser, porque senão eu não me preparo, concorda? Agora, quando esse medo passa a ser patológico, ou seja, passa a ser tão grande que me impede de fazer a palestra, aí eu preciso buscar ajuda, porque a ameaça não é real. Percebe? Não existe. O que pode acontecer se eu for mal na palestra? Mas eu vou falar mal do pessoal do marketing agora também, que eles tem alguns dados que diz que o medo é mais forte do que
A sensação do eu vou ganhar. Por exemplo, assim, ó, eu procuro um procedimento estético não para ficar bonito, eu tenho medo de ficar feio. Isso. E a galera Não, mas é basicamente esse conceito. Engraçado, E mas é real, né? normalmente os anúncios você vai ver lá, a gente sabe que você está envelhecendo, que as rugas estão aparecendo, mas agora chegou o novo Nivea, não sei o quê. Você pensa, pô, tá ali a solução, não quero mais ficar velho, eu vou correr pra... Normalmente eles colocam um medo, se você não fizer isso, pode acontecer isso. Já não é Nivea, é Botox agora. Não sei, eu não sei. Só pra te É atualizar. perceptível que eu não estou usando, né? Mas enfim. Mas vamos falar agora cerebralmente. O que acontece no nosso cérebro? Isso dispara aquilo que junta com aquilo? Por que o medo é tão presente no cérebro? O medo é uma das emoções que nos fez chegar até aqui hoje, né? Então, toda Evoluir. vez... ficar vivo mesmo. Exato. Toda vez que nós sentimos... Porque, pensa comigo, em duas situações. E tem até estudos que fazem isso. Vamos imaginar que eu vi um leão, senti medo, saí correndo, me salvei. Olhei para um outro lado, uma outra situação, vi algo que parecia um leão, saí correndo. Não era um leão, mas me salvei também. Vocês concordam que, no caso do medo e de uma ameaça física real, não tem segunda chance? Porque se eu olho para o leão, fico com medo, mas não atendo essa demanda fisiológica e não fujo, não tem outra chance. Então, o nosso cérebro nos fez acreditar muito nas sensações de medo, na emoção medo e em todas as sensações que ela gera no nosso corpo. Por quê? No intuito de nos fazer ficar vivos, nos manter vivos, né? Perpetuar a nossa espécie. E hoje a gente usa o medo como uma estratégia para induzir alguns comportamentos. Então é por isso que o desconhecido, entre aspas, me gera medo. Eu vou morar em outra cidade, eu não tenho amigo, eu vou para um novo emprego. Sempre vem aquela sensação do, meu Deus. Sim, sempre a experiência inicial, né, como ela já tinha comentado e você complementou agora, vai ser um pouco mais desafiadora, porque vem os ICs, as ansiedades, né? E se acontecer isso, e se eu não conseguir aquilo, e como eu vou me virar? Quer dizer, o cérebro, e aí vem outra coisa. O cérebro, ele adora antecipar comportamentos. Então, sabe aquele livro que ficou muito famoso, A Rotina da Manhã? Que a rotina... a rotina da manhã, agora até me deu um branco se é a rotina Já ouvi da falar, manhã. mas confesso que não li, não. Enfim, mas é o livro que coloca... O nome do livro não importa, mas é a ideia de nós fazermos sempre coisas em pacotinhos. Então, por exemplo, eu acordo, tomo café da manhã e em seguida escovo os dentes. Então, eu fiz isso durante 37 anos da minha vida. O meu cérebro faz eu acordar, tomar café da manhã e depois querer escovar os dentes. Eu não consigo sair de casa sem escovar os dentes. E assim é a maioria de nós, né? Sim. Então, o que acontece? O nosso cérebro vai criando caminhos neurais, redes neurais que antecipam comportamentos. Então, quer dizer, toda vez que eu tomar café da manhã, eu vou ter que escovar os dentes. E isso vale para todos os nossos hábitos. Então, fumantes, a pessoa fuma depois que almoça. Então, toda vez que ela almoça, já vem a sensação, precisa fumar, né? Isso vale para tudo. Então, quando nós vivemos uma experiência nova, o nosso cérebro não sabe o que esperar. Entende? Então, vou viver essa experiência, mas depois ele perde o referencial. Então, isso faz com que a gente tenha essa sensação assim de estar deslocado, estar desamparado. Frio na barriga. Isso, ele não consegue prever o próximo E você passo. falou da plasticidade, que o nosso cérebro ele se adapta e tal. Então, basicamente, para eu sair de algum vício, alguma coisa que eu tenha, por exemplo, algum comportamento, eu tenho medo de falar em público, foi porque alguém zombou de mim na escola quando eu era criança. Só que isso, ao meu ver, talvez esteja lá naquele iceberg, lá no inconsciente. Como é que eu trato isso? Eu tenho que primeiro, sei lá, identificar qual que é o problema, trazer para a consciência para daí tratar? Existem várias, por exemplo, se a gente for pensar, claro, não é a minha área, mas a psicologia, que é geralmente, né, a psicoterapia, que é geralmente quem se apropria do tratamento, né, desses traumas e tudo mais, existem várias linhas de tratamento e talvez eu não seja a pessoa mais adequada assim para falar sobre cada uma delas. Então tem aquelas que vão em busca da causa, tem aquelas que vão em busca, por exemplo, de eu trocar, né, a percepção que eu tenho sobre aquela determinada experiência, mas todas elas, independentemente se eu trato pela psicologia, pela hipnoterapia, pela neurociência, em qualquer dessas técnicas, o que precisa acontecer? Eu preciso mudar a minha crença fundamental, a minha mentalidade.
E cada ciência vai usar uma técnica diferente para conseguir fazer mudar, digamos assim, essa caixa preta, esse inconsciente. Então, aquela informação que ficou registrada ali de alguma forma e que está impactando negativamente na minha vida precisa ser mudada. Como? Cada ciência daí vai usar a sua técnica, entende? Mas é o nosso mindset, né? As nossas crenças fundamentais são como uma espécie de filtro. Então, eu vejo a vida, eu experimento a vida por aquele filtro. Então, eu olho tudo ao meu redor, passa primeiro por aquele filtro para depois eu perceber. Então, numa situação de trauma, por exemplo, a pessoa pode olhar a vida com olhos muito menos coloridos, digamos assim, né? Usando uma metáfora. Por quê? Porque tudo passa pela percepção daquele trauma. Então, eu preciso ressignificar aquilo, preciso mudar aquela mentalidade. E a técnica utilizada pode ser das mais diversas possíveis, mas o efeito é sempre o mesmo. Mudando isso, eu mudo a mentalidade e mudo a forma como eu enxergo as coisas ao meu redor. O problema é que geralmente é inconsciente, né? A pessoa não sabe que tá vendo a vida naquela ótica, né? Que é por causa do trauma e tal. Então, às vezes, precisa acontecer alguma coisa para ela despertar, Geralmente é assim, a pessoa nunca vai tratar o trauma. Ela vai em busca assim, olha, tá acontecendo isso e isso na minha vida. E aí você começa a desatar aquele nó, até perceber que o problema não era aquilo que estava na superfície, era muito mais profundo. Mas aí cada um com o seu processo, né, com a sua... existem até, né, algumas teorias que dizem que o nosso cérebro tem um mecanismo de proteção muito eficaz e que ele só nos permite acessar alguns conteúdos quando nós estamos preparados para aquilo. Então, por isso que a gente diz que cada um tem um processo e cada um no seu tempo, né? Porque o cérebro sabe quando dá os sinais. Que legal. É um órgão complexo, convenhamos, né? Maravilhoso. Mas agora, você que está indo a campo, está estudando, fazendo teste e tal, a gente está entrando numa nova era de vida com as inteligências artificiais, que elas estão aí no marketing, por exemplo, já tem empresas especializadas em processamento de dados, que são os Big Data, que é basicamente inúmeros computadores processando dados e prevendo comportamentos, eletrônicos conversando entre si, eles já sabem que a Fabiana está sem margarina na geladeira, então quando você chegar no supermercado vai aparecer uma propaganda de margarina para você, a gente já está caminhando para isso. E na parte da neurociência, tem alguma tecnologia que já está sendo usada no sentido para ajudar os neurocientistas a fazer essa leitura do cérebro ainda? Como é que funciona hoje a parte de estudo? Ainda é uma coisa mais observacional, métodos tradicionais, digo eu, ou já tem alguma tecnologia por aí? Não, a inteligência artificial está tomando conta do mundo todo, e inclusive da ciência, da medicina. Então, hoje tem muito da inteligência artificial também no mundo da ciência, principalmente para comparar dados, né? Para você comparar, por exemplo, dados do teu experimento com bancos de dados que humanamente seria praticamente impossível você fazer isso em uma única vida, né? Então, comparação de dados, essa questão da própria inteligência dos equipamentos que estão sendo utilizados, também acontece na área da ciência, não só da neurociência, mas na área da saúde especificamente, tem aumentado cada vez mais o uso dessas inteligências também aqui. Que legal, a gente está caminhando para um desconhecido, digo entre aspas, tem muita gente que está com medo, mas agora a gente já sabe o porquê que está com medo, né? A inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Não Inteligência artificial vai acontecer depois. Tudo que é desconhecido, agora a gente já sabe, através da Fabiana, que nos causa medo e tal. Na verdade, o melhor é se adaptar, né? Porque não vai adiantar ficar com medo, e aí se você ficar com medo, você corre um risco muito maior de ficar para trás, né? Então, aí sim, a inteligência artificial vai tomar o teu espaço. O negócio é você se adaptar, né? Se aprofundar e estudar cada vez mais para seguir. Utilizar com inteligência essas inteligências artificiais, né? Porque elas estão aí, então a gente pode se beneficiar delas, né? Não tem por que não. Utilizar com critério, digamos assim. Geralmente, mas eu particularmente eu tenho visto várias coisas, inclusive ajudando na detecção de tumores, já tem trabalhos bem evoluídos na questão de Alzheimer, para conseguir mapear com uma certa antecedência. Então tem o lado que gera medo, mas também a gente vê um futuro promissor também, curas e tudo mais, né? Fabiana, deixa eu fazer para não tomar teu tempo também, tem um pessoal que trabalha com vendas principalmente, que
se vale muitas vezes dessas técnicas de neuromarketing e tal. Eu quero te perguntar se é verdade ou não é verdade. Por exemplo, tem alguns estudos que dizem que quando você está feliz, teoricamente, você tem uma predisposição a comprar ou interagir melhor com uma pessoa. Então, Sim. alguns dizem assim, quando uma pessoa chegar, então você ofereça alguma coisa quente, por exemplo, um café, que o nosso corpo tem uma termorregulação, ele tem que se sente confortável entre 36 e 37 graus, isso vai promover, sei lá, isso, aquilo, dopamina, serotonina, não sei o que é, e a tendência é que ele compre e aumenta. Isso realmente é assim ou não é assim? Existe muita falácia. Existem muitas variáveis ali. Aí, né? Que o neuromarketing é importante, imprescindível para vendas, sim, não tenho dúvidas disso. Que uma pessoa mais feliz está propensa para compras, também já li várias coisas nesse sentido, até muitos designs, né, sendo realizados e lembrando carinhas felizes para que você se identifique e queira comprar, por exemplo, aquele determinado objeto. Também sei que existem muitos estudos que avaliam esses nossos reguladores da temperatura, por exemplo, esses sensores que a gente tem, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, testes para avaliar como a minha pele se comporta diante de um determinado espaço ambiente. Qual é a sensação que isso dá para a minha pele? Mas essa questão específica do você tomar algo quentinho, oferecer algo quentinho, eu não tenho leitura, não sei te dizer se seria Eu uma acredito que verdade tá ou tudo não. muito relacionado com aquela questão que a gente comentou no começo da experiência, Da né? experiência. Com certeza Basicamente, esse autor ele dizia o seguinte, que algo quente, ela tem uma regulação, mas, por exemplo, um chocolate. Tinha um exemplo do chocolate lá. Então, que o chocolate ele vai promover a liberação de algum desses neurotransmissores aí, e a pessoa vai ficar mais... Não vai dizer que ela vai comprar, mas ela vai ficar predisposta a comprar. E o mesmo ele dizia da temperatura. Por exemplo, se você chega em um ambiente, por isso que eu estou perguntando se é verdade ou não, chega num ambiente que está muito frio, o nosso corpo ele fica incomodado em estar frio. Por exemplo, mão gelada. Ele dava um exemplo dizendo, oi, Fabiana, tudo bem? Eu dou minha mão gelada, a primeira coisa que vai dizer, ei, mão gelada. Depois, e aí, tudo bem? Que o nosso cérebro percebe primeiro a sensação para daí depois vir ali pro lado do racional, digamos assim. Aí ele dizia, então, se você chega lá e oferece uma água gelada para alguém, por exemplo, a tendência de você ser percebido como antipático, uma pessoa não muito afável, é maior do que você primeiro ambientar a pessoa e tudo mais. Era mais ou menos nessa linha o discurso dele. Eu não sei se procede ou não procede, mas enfim. Eu acredito que tem lógica, né? O chocolate, sim, a gente já sabe que é um dos alimentos que mais aumenta serotonina, dopamina, ou seja, deixa o teu cérebro mais propenso e mais motivado, né? Mais propenso a estar motivado a coisas, então, inclusive a compra, né? A questão da temperatura, sim, nós temos, né, vários sensores de temperatura ao longo da nossa pele e nós estamos o tempo inteiro verificando essa temperatura e nos regulando em função dela, né? Então, claro que se você entra num ambiente que é mais confortável termicamente para você, a tua tendência é não ficar preocupado com este problema. A temperatura não é um problema para você, você está confortável. Então, estou confortável com relação à temperatura, confortável com relação à bebida que me deram, confortável com relação ao alimento. Eu posso prestar atenção nas outras nuances daquele produto que me querem vender. Porque senão vocês já perceberam quando a gente está incomodado com alguma coisa, como você não consegue prestar atenção em outra coisa? É verdade. Por exemplo, está muito frio, você só pensa no frio. Eu tenho um exemplo básico, eu fui fazer uma massagem uma vez. E tava frio. Você não consegue Eu aproveitar. não consegui relaxar, foi uma coisa assim, eu nunca mais voltei, né? Porque foi uma coisa que eu não me senti bem, a massagem não fluiu ali. E aquele conceito lá que o nosso cérebro ele consegue se concentrar em uma coisa, só é verdade? Por exemplo, eu estou fazendo, sei lá, isso eu não percebo o mundo à volta. Homens, né? O homem. Você sabe que essa pergunta sempre me fazem, porque precisa existir um ganhador dessa briga, né? É o homem ou a mulher? Mas eu não tenho essa resposta. Mas com relação à atenção, sim, o nosso cérebro ele foi criado, planejado, né, e construído para prestar atenção em uma coisa por vez. Nós é que acreditamos ao longo da vida, talvez pela modernidade a qual fomos impostos, que nós somos multitarefas, né? Então a gente está
trabalhando no computador, olhando o celular, assistindo televisão, vendo não sei o quê, respondendo blá blá blá. Não funciona. Alguma tarefa vai sair fora do controle. Eu não consigo ter produtividade sendo multitarefas. Então, o nosso cérebro ele precisa de um foco atencional. E é por isso que, na minha percepção, existem tantas pessoas com, entre aspas, problemas de memória hoje. Não são problemas de memória, são problemas de atenção, de foco atencional. Porque aí o que que acontece? Como eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não sei onde eu larguei as chaves, eu não sei se eu desliguei a luz, eu não, entende? Mas não é que eu estou com problema de memória, eu não prestei atenção naquela determinada tarefa. E a tecnologia, até que ponto ela pode impactar positivamente ou negativamente o nosso cérebro? Eu digo assim, por exemplo, eu sempre vejo aqueles programas na TV lá que o cara é preso no aeroporto e eles dizem, você tem direito a uma ligação, pode ligar para quem você quiser. Eu penso, se um dia acontecer isso comigo, eu não sei o número de telefone de ninguém, porque fiquei acostumado a buscar na agenda, GPS. Hoje em dia, vou para São Paulo. Beleza, eu ligo no GPS. Você não precisa mais exercitar o cérebro, tipo, gravar as coisas. Isso é, ao longo do tempo, cada vez mais tem tecnologia. Isso vai prejudicar de alguma forma o cérebro ou não? Olha, não sei te dar uma resposta assim, ó, vai prejudicar, não vai prejudicar, mas eu tendo a pensar que a tecnologia utilizada de forma moderada é ótima. Tecnologia exacerbada é péssima. A gente vê isso nos estudos, né, recentes que mostram o uso das telas por crianças, por exemplo. O uso excessivo de telas por crianças. Nós temos uma geração hoje sendo formada que é menos capaz de tomar decisões cognitivas do que nós. É a primeira vez na história que isso acontece. Então, que os nossos descendentes são menos cognitivamente preparados do que nós, né? E muito se atribui isso, por exemplo, ao uso das telas. Essa questão da gente acabar delegando a tarefa para um equipamento, né? Por exemplo, eu não sei também o número de ninguém, sei da minha mãe, talvez porque é o mesmo de muitos anos, da época que a gente não tinha agenda no celular. Acredito que nos faz deixar de treinar um tipo de memória, mas também nos abre espaço para usar a mente para outras tarefas. O problema está em não usar para outras tarefas. Que, por exemplo, se eu tenho uma calculadora, utilizo quando necessário, mas ainda faço contas básicas na mão, eu continuo treinando o cérebro. O problema é se eu pego a calculadora para fazer 2 vezes 2, 2 vezes, entendeu? Então, eu acredito que tudo depende da forma como eu uso essa tecnologia, sabe? Se, por um lado, eu deixo de utilizá-la em algumas situações para treinar o meu cérebro, ok. Agora, se eu fico extremamente dependendo da tecnologia, péssimo. Eu não sei se é verdade ou não, mais uma vez trazendo no campo da hipótese e tal, mas dizem, o homem ele tem uma percepção de espaço maior do que da mulher e tal, porque nas antigas, lá na época das cavernas, ele saía para caçar, então ele saía, andava pra caramba e tinha que saber, tem que saber onde que voltava, e a mulher não tinha essa incumbência, digamos assim. Então a mulher não tinha muita necessidade de ter georreferência e tudo mais. Não estou dizendo que a mulher não tem hoje em dia e que é assim, eu já li em algum lugar. E a mulher tem um senso mais fino ali em detalhes e tudo mais, porque justamente ela tinha ali a incumbência de cuidar da caverna e tudo mais. Isso evolutivamente é comprovado de alguma forma ou é simplesmente teoria, esse tipo de coisa? E, mais uma vez, voltando na parte da evolução do cérebro, eu estou dizendo, que seja, vamos dizer, verdade, o cérebro ele teve essa evolução e ficou imputado lá que, né, ao longo do tempo, você precisava ter georreferência e tudo mais. Hoje em dia, a gente está terceirizando tudo. Ao longo do tempo, você já respondeu que talvez ainda não saiba. Mas agora eu confundi tudo a minha pergunta e tal, mas é basicamente tem uma teoria também que eu tenho TDAH, então é basicamente eu começo aqui, vou lá, mas é basicamente nesse lance da evolução, a evolução do cérebro, nesse quesito ali, realmente o ambiente pode de alguma forma impactar na nossa evolução cerebral? Mas com toda certeza, o ambiente em que nós estamos inseridos impacta de forma muito significativa no nosso cérebro. Nós somos um produto do nosso ambiente. Eu gosto de pensar exatamente assim, somos um produto do nosso ambiente. Então não tenham dúvida assim de que o local em que vocês estão inseridos, as pessoas com quem vocês vivem, os hábitos de vida que vocês têm, nós temos, né, impactam positivo ou negativamente no nosso cérebro.
Não sei dizer assim com propriedade se o homem ele é realmente mais capaz de fazer trajetos do que uma mulher, porque se a gente for pensar do ponto de vista científico, o cérebro do homem e da mulher é praticamente igual, o que muda os hormônios, né, que nós temos. Então são coisas, né, que geralmente os nossos hábitos de vida nos fazem mais propensos a ter uma vantagem nesse sentido ou nesse. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que sempre dirige, que está sempre na estrada, vai ter o cérebro mais treinado para aquilo, né? Mas neuroplasticidade, tem que lembrar que toda pessoa consegue tudo. Tá? Então, aquela coisa assim de que as pessoas tinham que nascer com um dom divino para. Não, isso não existe. Né? É treino, é neuroplasticidade. Claro que algumas pessoas com mais facilidade, até em função de genética e tudo mais, do ambiente que foram criadas, e outras com menos. Mas a gente consegue fazer qualquer tarefa a qualquer momento, independentemente do gênero. Neuroplasticidade, ela é até o fim da vida? Ou o nosso cérebro chega um momento que ele envelhece, algo do gênero? A neuroplasticidade vai até muitos anos da nossa vida, vai até o final da vida, só que ela diminui. Então a gente reconhece, já tem estudos que mostram que crianças têm muita neuroplasticidade, adolescentes muita neuroplasticidade, e conforme os anos vão passando, a neuroplasticidade vai caindo. Né? A capacidade do nosso cérebro em regenerar-se, em formar novas conexões, em ser plástico, diminui. Mas a gente pode, com as experiências do dia a dia, dar uma ajudinha para que o nosso cérebro se torne mais plástico. O que ajuda muito a neuroplasticidade? Exercício físico, acreditem ou não, tem um impacto total lá no nosso cérebro. E o treino, né? A atividade cognitiva mesmo, atividade cerebral. Então, leitura, né? Você aprender uma língua nova, você aprender uma técnica de pintura, por exemplo, aprender. Porque aprender para a neurociência é neuroplasticidade. Então, toda vez que você aprende algo novo, você faz com que o teu cérebro, obrigatoriamente, faça, né, tenha a neuroplasticidade como ferramenta ali para que você aprenda. Se renove. Se renove, exatamente. Quanto mais usar, melhor ele fica, basicamente isso. Quanto mais usar, melhor ele fica, sem que haja esgotamento mental, né? Porque senão as pessoas às vezes escutam e pensam assim, nossa, eu vou trabalhar no meu cérebro até não aguentar mais. Não, não é isso. Momentos de trabalho, momentos de descanso, né? Tudo tem que haver um equilíbrio, né? Equilíbrio na vida é... Mas sabe que é isso? Que, por exemplo, às vezes você tem que escrever alguma coisa ou fazer alguma coisa, você tá ali e não consegue. E aí você sai, levanta, respira, toma uma água e parece que as coisas fluem. Tem técnicas para isso já bem validadas. Mais vale, por exemplo, uma noite bem dormida do que virar a noite estudando para a prova. Isso a ciência já a gente comprovou. que trabalha muito aqui com criatividade, né? A gente tem que estar, meu Deus, criando coisas o tempo todo, né? Então, eu às vezes tem dias que eu digo assim, vou sair daqui um pouco. Isso. Aí pego o carro, vou dar uma volta e nesse caminho eu nem procuro pensar nisso e vem. Sem eu querer, assim, porque às vezes você tá tão ali focado, preciso. E essa é uma estratégia já comprovada pela neurociência da criatividade. Toda vez que eu não consigo ser criativa, eu preciso sair daquele ambiente e focar em nada. Quando eu penso em nada, então dirigindo, geralmente olhando uma paisagem, caminhando ao ar livre, eu tendo a pensar em nada. E é aí que as coisas vêm. É aí que aquele impacto do criativo, as ideias vêm. Ai, que legal. E esse não pensar em nada, ele funciona para todo mundo. Eu vou falar por mim. Por exemplo, meu cérebro está todo momento, desculpa a palavra, vomitando coisas. É pá. Aí, né, a Vanessa, por exemplo, faz yoga. Ela diz, eu consigo me desconectar e tal, e eu consigo ficar de boa. Eu não consigo, porque eu vou dar um exemplo. Esses dias eu tava para dormir, aí tinha um pernilongo. E aí o pernilongo tava. E ele vinha, e eu não conseguia dormir por causa do pernilongo. E aí ele chegou perto, eu tentava matar e não conseguia. Beleza. Aí eu lembrei, tem o veneno, né, vou passar o veneno. Aí falar, espirrou o veneno, o pernilongo morreu. Beleza. E aí meu cérebro, como é que o pernilongo morre com o veneno? O veneno gruda no pernilongo? Cientista, porque ele é assim, ó. O pernilongo respira e morre. O pernilongo tem nariz? Aí eu tive que às 2h abrir o Google e digitar como que o pernilongo morre com o veneno. Você só não vai me perguntar como que o pernilongo não vou morre, perguntar. porque eu não sei. Ainda mais que provavelmente eu vou começar a enrolar e não vou nem perguntar. Mas o fato é, tipo, eu vou desligar a minha mente. Para todo mundo funciona ou
o que funciona para um talvez não funcione para outro. Treino de novo. Mais uma vez treinar. Porque pense comigo, qual é a função do nosso cérebro? Pensar, criar, estar alerta, prestar atenção. Então, a função dele é pensar. Existem técnicas, a yoga é uma delas, eu adoro, acho que é uma técnica milenar explicada pela ciência e que nos faz treinar o nosso cérebro a prestar atenção naquilo que a gente quer. Porque entende que os pensamentos estão aqui no nosso cérebro, na nossa mente o tempo todo. Só que nós podemos, treinando, escolher qual pensamento eu quero. É isso que o yoga faz, é isso que a meditação faz. É uma prática maravilhosa, é um exercício para o nosso cérebro. Mas todas as pessoas têm muitos pensamentos o tempo todo. Tem até estudos que tentam contar a quantidade de pensamentos. São muitos pensamentos por segundo que nós temos o tempo todo. Só que nós podemos desenvolver a habilidade, primeiro, de prestar atenção nesses pensamentos que estão passando, né? E de focar naquele pensamento que eu quero. Então, isso também é treino. E para que você não se distraia. A nossa correria e loucura que a gente vive hoje, né? Eu acho que é muito... eu busquei a yoga justamente por isso, porque a gente trabalha, né, muito com a mente, né? O tempo todo pensando, a gente trabalha com criativo, né? Criatividade. São inúmeros clientes de vários nichos diferentes, então você tem que estar antenado em tudo que é tipo de coisa e pensando o tempo todo, e aí também tem casa, tem família, tem filho, então chega uma hora que parece que teu cérebro vai explodir, assim, eu cheguei num ponto que eu chegava em casa e pensava, meu Deus, eu não tenho cérebro mais, eu pensava assim. O esgotamento e aí, mental. Eu busquei essas alternativas porque eu preciso ter o meu cérebro ativo, né, pro trabalho fluir e tudo, mas eu cheguei, tava chegando num esgotamento, então... e a yoga tem sido, assim, fantástica. Uma das tuas especialidades, Fabiana, você falou a área da saúde, né? Neurociência, saúde e tal. Qual é a maior queixa hoje das pessoas que te procuram? É esgotamento? É não conseguir ser produtivo? O que é? Esgotamento mental, ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo e a gente vê isso aqui também, né? As pessoas chegam com essa queixa muito comum. Uma queixa que eu tenho percebido muito é a apatia com relação à vida. Não sei se vocês já perceberam isso. Pessoas que conquistaram tudo o que elas queriam, mas agora elas não veem mais graça nisso, né? Então, quer dizer, está faltando um mecanismo que me faça sentir vontade de viver novamente. Eu preciso de dopamina, eu preciso de serotonina. Que louco. Exatamente. E é explicável rapidamente, assim, né? Por quê? Porque hoje nós temos muitas informações o tempo inteiro, o nosso sistema dopaminérgico está o tempo inteiro ativado. Então, vou pegar o exemplo do celular, né? Você pega o celular, vamos entrar numa rede social. A cada clique nessa rede social, em 1 milissegundo, 2 milissegundos, sei lá, você já tem uma informação diferente. Quer dizer, aquilo bombardeia o teu cérebro com uma nova informação e você tem uma recompensa por aquilo, dopamina, liberação de um neuromodulador que controla tudo. Só que aí quando você vem para a vida real, a gente já está aqui há quanto tempo e as coisas não mudaram, a mesa está no lugar da mesa. Então, quer dizer, o meu cérebro não fica tão interessado por isso aqui do que ele fica pela rede social, entende? Então, aí eu chego na vida real... nada tem graça, porque não muda assim na mesma velocidade que mudam as coisas no online. No online. Então, é bem comum, mas as principais queixas são essas hoje. É até bacana que você entrou nesse assunto, que eu ia justamente comentar, até tinha anotado aqui, sobre, né, as sensações das redes sociais, porque tá tudo muito no digital hoje em dia, né? Então, se realmente é uma sensação de bem-estar, mas eu acho que está muito controverso ali, né? Assim como tem o bem-estar, ele já também te joga essa outra... Tem que saber usar, né? Rede social é excelente, eu adoro, eu acredito que a maioria das pessoas adoram. É um local para socializar, para aprender, é uma ferramenta interessante. Mas tem que cuidar porque rede social vicia. Tem um documentário que acho que tem na Netflix, se eu não me engano o nome dele é O Dilema das Redes. Ele fala sobre o algoritmo do TikTok e tal, e é mais ou menos que o TikTok induzia pessoas a terem um estereótipo de vida X ou Y, mais ou menos assim, é um estudo americano, mas
Você começava a usar o TikTok, logo aparecia uma influencer com o corpo malhado, propondo dietas e tal. Basicamente com uma narrativa de que para você ser bonito, para você ser aceito e tal, você deveria ter aquele determinado tipo de corpo, claro, tudo subconsciente, mas era um conteúdo que aparecia aleatoriamente, mostrado pelo algoritmo do TikTok. E aí, justamente, um grupo lá de psiquiatras e psicólogos fizeram alguns estudos dizendo que o número de suicídios e de depressão naquela faixa etária das pessoas que usavam o TikTok nos Estados Unidos cresceu exponencialmente devido ao algoritmo entregar justamente essas coisas assim, que era para, ou você vai malhar, ou você vai consumir tal produto, senão você não vai ser bem visto pela sociedade. E chega a ser até perigoso, né, esse tipo de... Infelizmente, os transtornos mentais estão cada vez mais comuns na nossa população e cada vez mais cedo. Tem um estudo que saiu agora faz pouco tempo, que mostrou que as crianças e os adolescentes estão tendo transtornos mentais com antecedência em relação à nossa geração. Então, nós também fomos uma geração que tivemos transtornos mentais e numa quantidade bastante significativa, mas, em geral, os transtornos mentais começavam lá no final da adolescência, para o início da vida adulta. Hoje, a gente já viu que a maioria da população não. Já entre a infância e a adolescência, eu começo com os primeiros transtornos mentais. Então, algo está fazendo essa geração antecipar o aparecimento desses transtornos mentais. E isso é gritante, é alarmante, né? Se nós pararmos para pensar. E aí, transtornos mentais comuns, assim, né? Ansiedade generalizada, os transtornos de ansiedade, depressão. Então, é bastante sério. Que isso incapacita, né, uma população toda, incapacita uma geração e custa muito, né, para os cofres públicos, para você tratar, porque são transtornos que demandam um tratamento crônico, né? Não é fácil você ter uma melhora do quadro clínico e é comum você ter recidivas, ou seja, a pessoa tem um quadro, passa um tempo, tem de novo, passa um tempo, tem de novo. Então é bastante crítico. Então, Fabiana, voltando aqui um pouquinho para o marketing, até para a gente encerrar, vamos só fazer um retrospecto aí, até para quem nos assiste, né, tá sempre muito mais focado nessa parte aí da... Então, a gente percebe, né, com a neurociência, a gente pode perceber que as emoções estão muito mais envolvidas ali na decisão de compra e tudo mais. Eu até anotei uma frase que até não sei dizer de quem que é, qual é o autor, mas acho que é bem bacana, que é bem isso que a gente está falando, ó. As pessoas vão esquecer o que você disse, o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Exatamente. Então é bem essa questão, de né, uma que você comentou. poetisa americana. Você já percebeu que a gente tem várias referências e não sabe de onde, né? Você lê e diz, não sei quem que falou. Alguém falou. Acreditem em nós. Alguém falou. Não, mas são livros, então, mas a gente eu particularmente tenho aquela coisa de não conseguir gravar muito quem foi, quem disse e tal. Mas são livros. Importa a mensagem. Mas é basicamente isso aí, gerar emoção para gerar conexão, né? Seja numa venda. É muito verdade. A gente vai esquecer muitas coisas, mas a sensação que um produto, uma pessoa, né, a experiência que um estabelecimento trouxe para mim, eu não esqueço. E é por isso que o boca a boca funciona tão bem na propaganda, digamos, né? Exatamente. Tenho uma experiência legal em um estabelecimento, eu quero contar para as pessoas porque eu quero que elas tenham a mesma experiência que eu. Então, um marketing bem feito, pensando agora, né? Um neuromarketing bem usado, gerando uma campanha bem feita, me gera retorno financeiro com o dinheiro que eu investi, mas também no orgânico, que a gente diz que, né, quer dizer, com custo nenhum, que é o boca a boca. Sim. Porque quanto mais maravilhosa é a experiência, mais eu vou sair deslumbrada com aquilo e mais eu quero contar para as pessoas. Por isso que a gente fala muito em humanização de marcas hoje em dia, né? Hoje em dia, na verdade, as marcas, elas são muito mais a própria pessoa. Às vezes, né, eu sou uma marca, porque eu sou o negócio, né? Então, e a gente fala muito em empresas grandes, por exemplo, investir em treinamento de pessoas, porque tudo, a gente gosta muito de frisar isso, porque eles procuram a gente, porque não estão mais vendendo, porque, né, não está dando certo, e aí querem fazer uma super campanha, uma divulgação, e o que é o nosso conselho sempre? Não adianta.
divulgar, fazer tudo, e aí chegar lá e tá tudo errado. Então, tudo precisa estar alinhado, tudo precisa estar num equilíbrio, né? Um bom atendimento, respostas rápidas e eficientes, toda a comunicação visual. Então, é muito nessa questão, né, que você fala sempre ali da sensação, porque não vai adiantar a gente fazer uma boa divulgação. Eles vão vir cobrar resultado da gente, mas às vezes o problema está acontecendo dentro da empresa. No atendimento mesmo, né? Exatamente. Na forma como eu recepciono tudo isso. Então é isso. Assim. Então a gente conversou hoje com a Fabiana Lúdica. Se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Fabiana, um pouquinho mais das áreas que ela atua, a gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo os links e todos os contatos dela. Quero agradecer mais uma vez a Fabiana pela generosidade, por esse compartilhamento de conhecimento com a gente aqui, que foi uma aula. Obrigado. Imagina, eu adorei, eu que agradeço. É sempre bom a gente sair da zona de conforto, né? E vir falar sobre um assunto diferente. Enfim, gostei muito. Obrigada pela oportunidade. E fiquei bem feliz em estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigado. Lembrando que você pode acompanhar esse episódio aqui no YouTube, no Spotify também, caso você queira ouvir somente em áudio, no canal @Lubin Multimídia no Spotify. Então, grande abraço, valeu pela audiência, até o próximo. Valeu.